Olá, boa tarde, ótima terça-feira para você, obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. É aquela hora de almoço, hora de correria para muitas famílias, né? Para dar uma pausa, se atualizar também sobre as principais informações do dia e tudo isso a gente confere a partir de agora em mais uma edição do Telejornal NT Sul, as principais informações do dia e, claro, reportagens especiais. Vamos aos destaques. Os desafios da prematuridade extrema. A Sara nasceu com 28 semanas de gestação, 890 gramas e 33 centímetros. Depois de 100 dias na UTI neonatal, a família finalmente voltou para casa. Por proteção e para evitar infecções, se isolaram por mais de um ano. Hoje a gente consegue falar, né? Já foram 7 anos atrás, né? Mas é muito difícil, muito difícil. E saber assim que... Será que tu vai poder levar teu bebê para casa, né? Situações muito difíceis, mas graças a Deus passou. O Dia do Doador foi de homenagens no Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A data também marca a segunda jornada de imunoterapia. Como as suas células podem ser reprogramadas para combater o seu câncer, né? Então, realmente são assuntos absolutamente instigantes, ponta, né, vanguarda, que nós vamos estar podendo ter a oportunidade de falar com pessoas que têm experiência de fato nisso, que vão trazer isso para nós. Cachoeira do Sul registra o primeiro caso de coqueluche do ano. A paciente de 34 anos de idade se contaminou na primeira semana de novembro, segundo o setor de vigilância. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre a integração dos órgãos de segurança pública. Novas regras propõem atuações de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Exposição marca os 10 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM Cachoeira. Além de celebrar a trajetória da faculdade, os trabalhos oferecem uma Cachoeira dos Sonhos. E tem convidado ao vivo. Nós vamos receber Fábio Silveira, diretor do SESC de Cachoeira do Sul, para falar do Mesa Brasil, atuação de combate à fome e também ao desperdício de alimentos. E você de casa é sempre meu convidado especial a fazer parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo, para contar a sua informação, para comentar as reportagens que nós vamos exibir. Então manda sua mensagem para a gente, tá na tela já o número do nosso WhatsApp, é o 51997697129. Tem uma foto para mostrar aí? Um vídeo de algo que você registrou pelas ruas da cidade? Então mande já para o WhatsApp que está aparecendo aí na telinha. Ou comente nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. Para marcar os 10 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM Cachoeira do Sul, alunos egressos e professores toparam o desafio de expor os trabalhos de conclusão do curso. A exposição no Museu Edir Lima, além de celebrar a trajetória do curso, oferece uma Cachoeira dos Sonhos. O município foi a inspiração de praticamente todos os alunos formados. Cachoeira do Sul foi o laboratório para grande parte dos alunos formados do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM. Toda essa inspiração não poderia ficar dentro da universidade. Foi pensando nisso que o professor e organizador da exposição, Samuel Brito, decidiu trazer alguns trabalhos para o Museu Edir Lima. Aqui temos uma Cachoeira dos Sonhos. Os projetos são inspirados em lugares conhecidos dos cachoeirenses. Aqui, a imaginação vai longe de algo que talvez possa se tornar realidade. Selecionamos 23 trabalhos, né? Temos até hoje 68 trabalhos de conclusão de curso realizados, porque são 68 alunos que já se formaram. Cada semestre uma nova leva, né? Esse semestre agora vão formar mais 34 alunos, vai quase a 100 o número de egresso, um pouco mais. E selecionamos 23 dos que trabalharam sobre Cachoeira do Sul, de diferentes semestres, né? Desde 2021, se eu não me engano, o trabalho mais antigo aqui é 2021, até 2024, recentemente, 2024-1. E são trabalhos de toda a ordem, assim, desde trabalhos que estão na escala mais urbana, de uma proposta de um planejamento da paisagem, ou mesmo de recuperação de praças, ou redesenho de vias, ou mesmo praças urbanas, né, e patrimônio, até edifícios existentes que
exige uma atenção especial pelo estado de abandono, como, por exemplo, o Grêmio Náutico, né? Que é um dos trabalhos que está aqui contemplado, como também novos edifícios, edifícios de moradia de terceira idade, edifícios como esse aqui, por exemplo, um trabalho sobre um centro de acolhida para mulheres vítimas de violência. Então, é uma variedade bastante grande de tipos de trabalho que os alunos acabam gerando e muitos desses trabalhos detidos sobre Cachoeira do Sul, como olhares de contribuição de alunos já arquitetos, quase arquitetos, propondo melhorias para a cidade. O Grêmio Náutico Tamandaré foi inspiração da Bruna. Além de mudar a fotografia do local, ela fez um resgate histórico do clube que foi protagonista na canoagem gaúcha. Foi nesse momento que eu fui atrás da história do Náutico que eu fui perceber realmente o que era o Grêmio Náutico Tamandaré. Que ele era muito mais do que um simples clube social na cidade de Cachoeira do Sul. E sim um clube em que as pessoas se reuniam, elas se remavam, vinham pessoas de outras cidades para remar aqui em Cachoeira do Sul também. E também aconteciam regatas em outras cidades e até mesmo outros estados em que o clube Grêmio Náutico Tamandaré também participava. Trazendo um novo projeto físico assim, para o Náutico, né, eu mantenho a atividade do esporte a remo. Claro que eu coloco junto outras atividades, porque ele é um clube social, né? Então eu trago a atividade do restaurante, porque eu penso que as pessoas poderiam utilizar o espaço também como um espaço de memória, não só o espaço do esporte em si, mas ele é um espaço de memória em que as pessoas poderiam vir aqui, sentar, olhar para o rio e se lembrar um pouco da história do que já teve do remo. E olha só como esses trabalhos são pertinentes. O Rodrigo fez o projeto dele no ano de 2022. Ele é baseado na construção de casas para afetados nas enchentes. E a gente viveu isso no ano de 2024, agora no mês de maio. Rodrigo, visualizando esse projeto e o que a gente vivenciou nesse ano, foi quase um trabalho visionário, né? Não diria visionário, na verdade é um fato histórico de Cachoeira. Há muitos anos tem esse problema de cheias, existem registros históricos, né, de uma cheia similar anteriormente, e não seria uma previsão, seria algo que voltaria a acontecer. Todo ano acontece a questão de enchente, pessoas desabrigadas, então isso se tornou uma necessidade. Então eu chego nessa proposta aqui de uma unidade duplicada, espelhada, em wood frame, que é uma técnica comumente utilizada nos Estados Unidos e Chile. No Brasil nem tanto, porém Cachoeira tem um potencial madeireiro, então ela seriam espelhados, comportando duas famílias, né? Ela pensa uma unidade básica ali com uma cozinha simples, um quarto simples, um banheiro simples, tudo comum, só para a família poder ficar ali temporariamente. E eu chego a 48 unidades, comporta quase 200 pessoas, né, dependendo do tamanho da família. A exposição vai ficar aberta ao público até o dia 15 de dezembro. O objetivo principal é a promoção de ideias que contribuam para o desenvolvimento sustentável e o aprimoramento da comunidade. Muito bacana, né? A gente precisa realmente valorizar essa iniciativa. Esse é o papel da universidade, é pensar o futuro por meio dos seus diferentes cursos, né? Das suas pesquisas. Aí estão trabalhos que são trabalhos de conclusão do curso especificamente, então agora cabe ao poder público também pensar, abraçar, acolher essas ideias, por que não a iniciativa privada também, aí podem estar oportunidades, né? E a gente deseja boa sorte a todos os egressos, a todos os alunos que estão completando essa primeira jornada, essa primeira etapa, que é a jornada da graduação. Desejamos também boa sorte a eles no ingresso ao mercado de trabalho. Gente, a Corsan informou na manhã de hoje que as equipes estão trabalhando no reparo do rompimento de uma tubulação que interrompeu o fornecimento de água nos bairros Bom Retiro, Tupinambá, Vila Maria, Loteamento Figueiras e Loteamento Germano, aqui em Cachoeira do Sul. Segundo a companhia, o abastecimento deve ser retomado gradativamente no início da tarde. Ontem foi o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data para homenagear quem ajuda a salvar vidas com um gesto de solidariedade. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a data marca também a realização da segunda jornada de imunoterapia. Ajude quem está lutando para ficar mais saudável. Vem doar sangue, ajude um irmão, não importa qual seu tipo, aqui todo sangue é bom.
Na sala de doação de sangue do Hospital de Clínicas, a música homenageia quem veio ajudar a manter os estoques. O Sidney trabalha no setor administrativo. Hoje teve outro papel. Com a gaita que ganhou aos 11 anos de idade, fez a versão para o Dia do Doador. Me empenhei em fazer essa letra ali para tentar, sim, bem singela, bem humilde, só para ter uma referência à doação de sangue mesmo, né? O banco de sangue recebe cerca de 50 doadores por dia, quando deveria manter uma média de 80. Dos 8 tipos sanguíneos, 6 estão com estoques em nível crítico. Carlos veio atender o pedido de um amigo. Foi a primeira vez que fez a doação. Eu acho importante a gente fazer isso, né? Porque a gente pode precisar. Então, pensando nisso, eu vim, né? Porque quando eu precisar, eu quero poder contar com esse banco. Além disso, o setor coleta e faz o processamento do sangue de pacientes beneficiados pelas pesquisas desenvolvidas no hospital, como o colírio Self-Tears. O produto, para casos graves de olho seco, é produzido a partir do sangue do próprio paciente, auxiliando no tratamento de quem não responde aos colírios disponíveis no mercado. Isabelle fez uma cirurgia para corrigir a miopia e teve o olho direito afetado pela secura. Conversando com a minha médica, ela sugeriu essa opção, né, do colírio de sorautólogo. Eu procurei assim no Brasil inteiro e aqui em Porto Alegre foi o único lugar que está sendo feito esse colírio no Brasil. Tem alguns outros hospitais que faziam, mas assim, eles não estão de acordo com a vigilância sanitária atualmente, né? Então aqui foi a única opção. E foi um alívio, assim, né, no momento, porque é uma alternativa, né? E espero que dê tudo certo. É um tratamento que passa por 2 passos. Primeiro, você tem que retirar o sangue, separar, porque a gente usa o soro, não a parte vermelha do sangue. E daí esse soro é enviado para a farmácia de manipulação, que daí dilui, invasa e entrega daí um kit, assim, com os frasquinhos de colírio para o paciente usar, né? A gente tem atendido pessoas do Brasil inteiro, porque os pacientes que estão muito graves, eles buscam essa solução, né? Então tem sido bastante interessante, assim, o retorno, né? E os resultados. Debater resultados, novos métodos e tecnologias que envolvem o estudo do sangue e sua utilização terapêutica é o foco da segunda jornada de hemoterapia, que ocorre até a tarde de terça-feira. É importante a gente conseguir realmente ter esse momento para, sobretudo, repassar aquilo que é novo, que é vanguarda nessa área e poder permitir essa troca de experiências, esse networking entre profissionais, que é uma especialidade médica que tem uma certa carência, inclusive, de encontros como esse, regionalmente ou mesmo nacionalmente. Amanhã a gente vai ter um bloco falando sobre como as suas células podem ser reprogramadas para combater o seu câncer. Né? Então realmente são assuntos absolutamente instigantes, ponta, né, vanguarda, que nós vamos estar podendo ter a oportunidade de falar com pessoas que têm experiência de fato nisso, que vão trazer isso para nós nesse nosso encontro. E a gente vai acompanhar agora uma história que envolve a expectativa de um casal por uma gravidez tranquila, com os devidos acompanhamentos médicos, e se torna uma situação inesperada por conta do nascimento prematuro do bebê. Mas antes de exibir a reportagem, eu já vou dar aqui um spoiler, tá bom? Assista com atenção e até o final, porque apesar de começar narrando situações tristes, o final é feliz, é um final emocionante. No Brasil, a cada ano, cerca de 300 mil bebês nascem prematuros, antes de completar 37 semanas de gestação. Quando nascem antes da 28ª semana, pouco mais de 6 meses, é considerado prematuro extremo. Em 2017, a Raquel se descobriu grávida de gêmeos na 5ª semana de gestação, mas no 3º mês sofreu aborto espontâneo de um deles. Depois disso, mesmo com todos os cuidados, pré-natal em dia, desejo e projeto de ter um parto humanizado, ela teve rompimento da bolsa amniótica na 25ª semana. Internada no Hospital Bruno Born, de Lajeado, ela conseguiu segurar a gestação por mais 3 semanas, quando então precisou se submeter a uma cesárea de emergência. A Sara nasceu dia 19 de dezembro de 2017 com 28 semanas,
pesando 890 gramas e medindo apenas 33 centímetros. A Raquel e o Renato se tornaram, então, pais de uma bebê prematura. Sinceramente, é um sentimento, assim, total de tensão, de medo, de pânico, porque você não está preparado, ninguém está preparado para uma situação dessa, um parto prematuro extremo. E nossa idealização, né, da mãe, de fazer fotos, eu não consegui fazer fotos de gestante. Depois de fazer newborn com ela, eu não consegui fazer nada disso. É muito complicado, sabe? Realmente a gente sente, assim, um medo muito grande, 24 horas, de não saber o que vai acontecer, porque eles são imprevisíveis, né? Assim como tá bem altos e baixos, uma montanha russa dentro da UTI. Então, o sentimento de mãe é de muito medo, um medo muito grande. A gente aprendeu muito nesses 3 meses, mas realmente foi muito difícil. Ela teve muitas intercorrências e tinha as vezes que a gente chegava lá, o médico falava, ó, só dá 24 horas de vida para ela. E... desculpa. Hoje a gente consegue falar, né? Já foram 7 anos atrás, né? Mas é muito difícil, muito difícil. E saber, assim, que... será que tu vai poder levar teu bebê para casa, né? Situações muito difíceis, mas... graças a Deus passou. Foi uma dificuldade danada, né? Foi um susto muito grande, porque eu não sabia nem que existia fralda para prematuro, né? E existe fralda para prematuro, né? Então eu não sabia disso. Eu achava que o RN era o menor, e não é, tem bastante. Ela não tinha tamanho suficiente para guardar temperatura. Então mesmo na incubadora ela perdia a temperatura. Então aí eu colocava a minha mão, eu sou muito quente, né? E hoje ela também é muito quente. Mas um pouco até para esquentar ela, que aí quando eu colocava, aí ela conseguia dormir um pouquinho. Então isso é legal, né? Saber que ela literalmente, né, cabia na palma da minha mão, né? E a minha mão nem era tão grande assim, mas ela cabia na minha mão. Durante 3 meses, o casal se mudou para a UTI neonatal para garantir e acompanhar a bebezinha de perto. Foram muitos sustos, inclusive 2 atestados de óbito que a pequena driblou. Recebeu da equipe médica o apelido de Fênix, renascia e cada vez mais forte. A primeira vez foi no dia do aniversário do Renato, dia 29 de janeiro. Quando o hospital ligava para a gente, era porque já deu um susto muito grande na equipe médica, né? E no dia 29 de janeiro, ela deu um outro susto muito grande, e depois no dia 10 de fevereiro. Né? E nesses 2 dias eu tive que fazer um atestado de óbito, mas 40 minutos depois aí ela voltou de novo, né? Gostava de pregar umas peças, né? Esse foi os maiores, né? Que foi para atestado de óbito, né? Aí era ataque cardíaco, né? Parada cardíaca, parada respiratória, sangramento, às vezes um lado do corpo ficava roxo, outra parte ficava preta, isso é normal. Né? Agora a arritmia cardíaca, isso era normal. Agora os sustos mesmo foi dia 29 de janeiro e 10 de fevereiro. É um pesadelo muito grande. Muito grande. Eu nem sonhando tenho um pesadelo daquele tamanho. É pior do que pesadelo aquilo ali. A saída do hospital aconteceu somente após 100 dias de internação na UTI, quando a Sara atingiu 2 quilos. Quando conseguiram voltar para casa, em Cachoeira do Sul, por proteção e para evitar infecções, se isolaram em casa por mais de 1 ano. Quando se sentiram mais seguros e a bebezinha já estava fora de risco, chegou a pandemia de Covid-19 e o isolamento continuou ainda mais rigoroso. Hoje, eles conseguem contar tudo isso e também sorrir e comemorar a superação de todas as dificuldades. Dia 19 de dezembro, a Sara completa 7 anos de vida. Uma trajetória que a Raquel compartilha em rede social e caracteriza com 2 palavras: resiliência e força. Depois foi se alinhando, a gente foi organizando e realmente começou a ter vida de... a partir dos 4, acho que 5 anos, que a gente começou tipo, respira, agora passou. E essa garotinha aí, ela, desde que a gente chegou, tagarela que só ela, né? Participativa, toda simpática. É sempre assim? Sempre. Uma criança sempre sorrindo, feliz, né, filha?
É uma alegria, ela é nosso milagre, né? Nosso presente de Deus, porque realmente nos trouxe uma mudança. Volta, Mirabel. É uma alegria só, e sempre assim, sorrindo, desde pequenininha, e a gente sempre tentou passar o máximo para ela, né? Que ela tem a vidinha dela, ela é do jeitinho dela, ela tem que ser feliz do jeito que é, porque a gente aprende isso na prematuridade, né? Pai e mãe de UTI NEL, de criança prematuro, que às vezes o que a gente pensou, preparou, não é que vai acontecer. E uma vitória de 5 gramas ali, coisas pequenas, simples da vida que a gente não dava valor antes, a gente começa a dar valor. Então a gente ensinou e passa isso para ela também, né? E ela é nosso orgulho, né, filha? Eu sou menina. É uma menina. É, uma linda menina. É uma linda menina. E uma menina feliz também, né? É uma menina feliz. E eu sou muito linda. Ai, que coisa linda. E é mesmo, né? A simpatia, espontaneidade e inteligência da Sara chamam a atenção. Começou a ler por conta aos 4 anos. Está aprendendo coreano com uma tia, gosta de livros, fala muito e sorri mais ainda. Adora fazer vídeos com a mãe e estava ansiosa para aparecer na televisão. A Sara é muito ativa também nas redes sociais, no Instagram da mamãe dela. E tem como marca registrada a cada final de vídeo. O que tu diz, Sara? No site do Twitter tem um canal da Urati. Isso? E bye bye. Ai, E tchau, tchau. Como é que tu descreve a tua filha? A bonequinha é muito forte, né? Forte, guerreira, corajosa, né? Destemida. Bichinha é boa de briga. É boa de briga. Continua. Continua. É boa de briga. A Sara é dessas crianças que surpreende a cada instante. E apesar da pouca idade, ela sabe o que significa e que nasceu prematura. Com cuidado, o Renato e a Raquel contaram. E do jeitinho dela e com muito humor, a Sara consegue provocar riso de uma situação séria. Isso porque, juntos, eles já conseguiram superar o pior e merecem desfrutar da leveza que a convivência com esta pequena fênix consegue proporcionar. Eu disse, tem que sair, mamãe, tem que sair. E aí não pode, filha, tem que ficar na barriga aqui dentro, ainda mais um pouquinho. Depois tu vai crescer mais, tá, filha? E eu disse, tem que sair, tem que sair. Mamãe, me deixa, meu pai. Aqui tá muito escuro. Até sair na barriga. E saiu? E saiu, né? É, eu saí. Bem cedo. É, bem cedo. Uma graça, pequena Sara, né? Nosso abraço para Sara, para Raquel também, para o Renato, né? E para os pais que eventualmente também passam por essa questão da prematuridade. Há poucos dias nós fizemos aqui uma entrevista falando sobre isso também, uma conversa com a coordenadora da UTI neonatal aqui do HCB, que é o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Essa entrevista está disponível no YouTube aqui da TV Cachoeira, né? @TV Cachoeira Novo Tempo. Se você quer saber mais sobre o assunto, pensar sobre isso também, pesquise aí que você vai encontrar esse vídeo também muito esclarecedor. E mais uma vez, nosso abraço para essa família tão querida que também nos recebeu para contar essa história que com certeza serve de motivação, de conforto também para outras famílias e para outros pais. E você de casa, quer participar com a gente? Manda sua mensagem, daqui a pouquinho tem o primeiro bloco de interatividade, quero ouvir você, quero ver aqui na nossa telinha o seu recado, a sua participação também. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Ou você pode comentar nas nossas lives no Facebook e no YouTube, estou esperando o seu recado. O setor de vigilância emitiu comunicado confirmando o primeiro caso de coqueluche do ano em Cachoeira do Sul. A paciente tem 34 anos. A doença compromete especificamente o aparelho respiratório e se caracteriza por crises de tosse seca. O Bernardo Miller chega agora com mais detalhes. Bem, Daniel, a gente traz mais um pouco de informações sobre essa doença infecciosa. Tivemos um caso aqui em Cachoeira do Sul de uma mulher de 34 anos. A gente está falando da coqueluche, que há muito tempo não
tinha aqui em Cachoeira do Sul uma pessoa contaminada e a gente esclarece um pouco sobre esse tipo de doença que traz esse tipo de infecção, com uma característica muito grande na tosse dessas pessoas que acabam sendo contaminadas. A Andrea, do DVS, está aqui ao meu lado para esclarecer um pouco sobre esse caso que a gente teve, o que a gente pode esclarecer e também um pouco tranquilizar a população que a doença pode ser combatida com a cobertura vacinal. Isso. Bom, a coqueluche, né, é uma doença de alta transmissibilidade. Estima-se que uma pessoa pode transmitir de 12 a 17 outras pessoas suscetíveis. Ela é uma doença caracterizada pela tosse persistente, mas é a tosse paroxística, aquela que compromete muito, a pessoa fica muito debilitada com essa tosse, sem condições de respirar no momento da tosse, e trazendo, inclusive, em crianças pequenas, cianose, vômitos, né, compromete o quadro geral respiratório da criança. Os grupos prioritários para essa vacinação, então, além das crianças, né, são as gestantes, os trabalhadores de saúde que atendem as crianças recém-nascidas, os trabalhadores de escolas com educação infantil. Então, todas essas pessoas, nosso primeiro chamamento é que todas essas pessoas, os grupos prioritários, façam a sua vacina, se não fizeram, ou coloquem o esquema em dia. Essa doença tem essa vacina há muitos anos no nosso calendário. Ela faz parte da tríplice bacteriana, depois a tetrabacteriana, e hoje ela está dentro da pentavalente. A criança recebe doses menores de 1 ano, 3 doses aos 2 meses, 4 meses, 6 meses, depois um reforço aos 15 meses e um reforço aos 4 anos. Então, é uma doença que é imunoprevenível. A gente teve um caso confirmado, a partir desse caso não tivemos outros, fizemos investigação, não tivemos outros secundários, outras situações semelhantes, outros casos foram investigados e foram descartados. Nós temos o exame pela rede pública, né? É uma amostra de nasofaringe, é um teste mais ou menos semelhante à da Covid, e encaminhamos a amostra dos pacientes suspeitos para análise no laboratório de referência, né, que é o LACEN em Porto Alegre. Tá certo, Andrea. Importante a gente esclarecer que a vacina, ela impede essa transmissão da doença. Além da tosse muito forte, muito característica, tem algum outro sintoma que faz parte da coqueluche? A tosse, né, ela vai ser bem específica. Vão ser tosses curtas e rápidas, né? Então, a pessoa pode também ter, por causa desse tipo de tosse, cianose, dificuldade, né, para respiração durante o dia, também um desconforto respiratório. Esse quadro, ele pode ficar de poucos dias até 10 semanas, né? A gente alerta que as pessoas com sintomas procurem o serviço de saúde e que a investigação laboratorial seja mais precoce possível e que toda a população dentro do grupo faça a sua vacina. É exatamente isso que eu iria abordar. Os postos de saúde estão à disposição para receber, principalmente, esse grupo prioritário. Sim, essa vacina ela faz parte da rotina e ela tem disponível o ano inteiro nas salas de vacina. Tá certo. Conversamos então com a Andrea, Daniel, para a gente esclarecer um pouco da coqueluche. Tivemos um caso aqui em Cachoeira do Sul de uma mulher de 34 anos. Como a Andrea mesmo falou, a vacina é o principal meio aí de prevenção dessa doença infecciosa aqui que acometeu uma mulher de 34 anos em Cachoeira do Sul. A gente traz esse alerta e reforça que a vacinação é o caminho. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E agora nós queremos ouvir você que está em casa, mas faz parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo. Manda sua mensagem no WhatsApp 51997697129. Eu, na verdade, vou começar aqui pelo YouTube. Está com a gente a Luciene Silva de Oliveira. Boa tarde, que Deus esteja sempre com você. Está falando aqui da reportagem da pequena Sara, que nós exibimos agora há pouquinho, né? Muito querida, família muito querida, a Raquel e também o
Renato, né? A reportagem sobre prematuridade. Aliás, a Raquel tá mandando mensagem aqui, dizendo gratidão pelo carinho com a nossa família. A gratidão é toda nossa, viu, Raquel? Grande abraço, muito obrigado pelo carinho que você e a família também, que vocês tiveram com a gente, com a nossa equipe, por compartilhar essa história com toda a nossa audiência. Quem mais? Lourenço Nunes, olha aí, meu pai querido, tá de olho também na telinha da TV, na verdade acompanhando online lá em São Lourenço do Sul, dizendo que tá muito quente, metade sul do estado gaúcho. Grande abraço. O Claudiano Santos, a Ginalva Brito, Galvão Domingos de Brito, Nazareno Azevedo, obrigado a vocês aí pelas mensagens, tá bom? Na telinha, mensagens do WhatsApp, o Molisson Machado, linda e emocionante a história da Sara, uma prova de que o amor e a dedicação dos pais superou todos os obstáculos. Parabéns para essa família linda. Obrigado, Molisson, pela tua participação com a gente aqui na Novo Tempo. O recado também da Alice. Faz uma semana que foi protocolado um pedido na Corsan para arrumar um vazamento de água na rua Eduardo de Kluber, bairro Noêmia, que está há mais de 15 dias com vazamento e nada foi resolvido, diz aqui a Alice. Obrigado, Alice, pela participação. Deixamos aí esse recado para as equipes da Corsan, não é? Para dar uma verificada. Não dá para deixar correndo água aí 15 dias, né? A participação ainda da Caroline Santos, aqui no bairro Universitário, manhã toda sem água e sem previsão. Obrigado, Caroline, pela tua participação com a gente também aqui na Novo Tempo. Daqui a pouquinho mais recados da audiência. E a seguir tem o quadro Opinião. Francisco Bastos vai falar sobre a integração dos órgãos de segurança pública. Novas regras propõem atuações de forma cooperativa, de forma sistêmica e harmônica. E tem convidado ao vivo. Nós vamos receber Fábio Silveira, diretor do SESC de Cachoeira do Sul, para falar do programa Mesa Brasil, atuação de combate à fome e ao desperdício de alimentos. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Meio-dia e 37 agora, NT Sul já de volta ao vivo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. E a gente sempre volta do intervalo trazendo informações sobre o tempo. Vamos começar com imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia que está acinzentado, né? Muitas nuvens desde cedo, o sol até deu ar da graça logo cedo, mas a gente tem aí uma camada densa de nuvens. Algumas pancadinhas fracas de chuva ao longo da manhã, o dia deve permanecer assim ao longo da tarde também. E a gente confere detalhes agora da previsão para o município de Cachoeira do Sul e para as demais regiões do estado gaúcho. Terça-feira, o sol até apareceu em Cachoeira do Sul logo cedinho, mas o predomínio ao longo do dia é de tempo nublado, com chance de chuva. Temperatura mínima 22 graus e máxima 30. Quarta-feira também pode ter chuva e períodos de nublado. A previsão é de baixos acumulados, mínima 22 graus e máxima 27. Quinta-feira deve seguir com instabilidade, tempo nublado, com previsão de pancadas de chuva. Temperatura mínima 22 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul hoje com a atuação de áreas de instabilidade associadas a uma área de menor pressão atmosférica. Existe chance de chuva e garoa no decorrer do dia em cidades, principalmente no oeste, na faixa central e no sul do estado. Mesmo assim, as precipitações tendem a ser irregulares e, na maioria dos pontos, com baixos volumes. No noroeste e no norte do Rio Grande do Sul, o tempo firme deve predominar e até ocorre alguma abertura de sol entre as nuvens. Essas áreas terão um dia de calor, enquanto nas demais regiões o abafamento predomina. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 31. Em Santa Maria, na região central, 27. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 29 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 25 graus. A Comissão Pró-Medicina está em Brasília, cumprindo agendas para fortalecer o engajamento político e o diálogo em torno dos 2 projetos cadastrados para a abertura do curso de Medicina em Cachoeira do Sul. O grupo, que representa o movimento Cachoeira Merece Medicina, esteve no Ministério da Educação
na Secretaria de Comunicação Social e visitou gabinetes de senadores e deputados. Também estão participando dos compromissos a prefeita Ângela Chu e o prefeito eleito Leandro Balardim. A comissão defendeu argumentos importantes pela instalação do curso, como os 200 mil habitantes que serão atendidos na região, além das melhorias na saúde básica, o desenvolvimento de residências médicas no município e a permanência dos profissionais na região. E eu tô aqui, de olho nas mensagens que estão chegando da nossa audiência. Mande pra gente aí, facebook.com/TV Cachoeira. É uma das nossas lives. Você, portanto, pode interagir com a gente, comentar as reportagens à vontade. Tá com a gente aqui a Suzana Hernandes. Obrigado, Suzana, pela companhia. Caroline Correia, boa tarde. Ligadinha no programa aqui no bairro Noêmia. Obrigado, Caroline. Tereza Lopes, Luci Joaquim Nunes dos Santos. A gente agradece pela companhia. Na tela, mensagens do nosso WhatsApp. A Marlene Aires, a pequena Sara é maravilhosa e meiga. Esta família foi muito abençoada. Obrigado, Marlene, pela tua participação. Para quem perdeu essa incrível reportagem feita pela Lena Caetano, a reportagem daqui a pouquinho estará disponível em todas as nossas redes sociais. Quem também está participando com a gente é a Carla Simone Moraes. Sou a Carla, a vovó mais feliz do mundo inteiro por ter a minha amada netinha Sara. Hoje, com toda a saúde e alegria, que é próprio dela mesmo, Sara é muito positiva e sempre será a nossa maior recompensa da parte do nosso Deus. Obrigado, Carla, pela participação. Olha aí, vovó também estava de olho na telinha, né? Acompanhando a história da pequena Sara. Muito bom. Obrigado, Carla, pela tua mensagem. Quem também está participando aqui é o Rogério. Só lembrando, a Conesul e a Marcelo Gama, acredito, né? Que é uma rodovia, portanto, não pode colocar contêineres no acostamento. Alerta aqui o Rogério. É isso aí. Obrigado, Rogério, pela participação. Ainda mais uma mensagem, a Judite. Está faltando médico no posto de saúde do bairro Ponche Verde. Obrigado, Judite. Deixamos aí esse alerta, né? Para as autoridades de saúde aqui de Cachoeira do Sul. A cidade que você mora é segura? Você se sente seguro aí onde você mora? A atuação das forças de segurança passam tranquilidade para ti, para tua família? Eu estou fazendo essas perguntas porque o Francisco Bastos está chegando para falar sobre a integração dos órgãos de segurança pública do país. Já não era sem tempo de nós observarmos movimentos dos governos na questão da segurança pública. É bem verdade que existe toda uma estrutura de Estado, tanto a nível federal quanto a nível estadual, para dar conta do enfrentamento desta questão, que é complexa e uma das mais preocupantes, sem dúvida nenhuma, que temos no atual momento, mas especialmente no Brasil. As facções criminosas, elas entraram em vários campos, não só mais somente, embora que seja prioridade, na questão do tráfico de drogas, e hoje se envolve em vários setores, tanto da economia privada quanto da gestão pública. Exemplos para isso não faltam. Diante disso, o governo federal está discutindo uma proposta de emenda constitucional para colocar na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. O que significa isso? Que a exemplo que nós temos no SUS, seria colocado, dado, digamos, o patamar, o status constitucional e favoreceria uma série de políticas na consequência disso. Inclusive, a questão de recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Mas também foi feita uma revisão do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Civil. E ali foram colocadas propostas, né, para serem encaminhadas no sentido de uma readequação das polícias, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, de recursos para fundo, e também outras medidas de caráter prático, fazendo que o Estado tenha uma presença mais forte e mais fortalecida frente a todas essas questões. O Rio Grande do Sul tem tido bons indicadores na área de segurança.
E há razões para isso. Vem se perpetuando aí de governo a governo, nos últimos governos, uma política de segurança pública que faz com que nós tenhamos uma diminuição de homicídios, por exemplo, e isso vai dando tranquilidade para a população. A captação de novos profissionais da área da segurança, agora mesmo foi anunciado um concurso para mais de 2.800 pessoas, Brigada Militar, Polícia Civil e outros órgãos da segurança. Nós temos a inteligência, o desenvolvimento da inteligência e a ação muito específica aqui no Rio Grande do Sul, que tem dado resultado, é numa atuação direta aos líderes das facções que estão presos, mas que mesmo assim eles acabam comandando os crimes fora dos presídios. E isso tem sido muito efetivo aqui, tanto é que Porto Alegre conseguiu ter uma marca muito importante, menos do que o índice que a Organização Mundial de Saúde coloca de mortalidade, chamada epidêmica, que seria 10 mortes a cada 100 mil habitantes. Porto Alegre conseguiu, com todos esses esforços, fazer com que tivesse um número menor. Mas tudo isso que tem que ser aplaudido e que não vai ser um processo fácil essa discussão no Congresso Nacional, há muitos interesses e a discussão é saudável nesse sentido, interessa a todos, mas não dá para nós imaginarmos que teremos resultados permanentes se nós não colocarmos uma transversalidade. O que eu estou dizendo? Que outros setores da administração pública e da própria sociedade se engajem nesse processo. Os exemplos que nós temos no mundo de sucesso na questão do embate contra a violência, contra essas facções, contra a criminalidade de maneira geral, 2 exemplos muito bem acabados, Medellín na Colômbia e Nova York nos Estados Unidos, foi esse conjunto que fez com que tivessem sucesso e que as pessoas conseguissem viver com tranquilidade e seguras. Então, o caminho acho que está sendo bem trilhado, considerando uma parte do problema. Mas há que os governos verem o conjunto para que tenhamos realmente uma sociedade brasileira, uma sociedade gaúcha, uma sociedade em todos os lugares tranquila para viver e para morar. Boa tarde. E já está comigo aqui no estúdio do NT Sul, Fábio Silveira, ele que é diretor do SESC de Cachoeira do Sul. Bem-vindo, Fábio. Boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, nós que agradecemos aqui a oportunidade de estar conversando com a sociedade. É isso. Bom, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o Mesa Brasil, que amanhã tem a apresentação dos resultados do ano. Dá para antecipar para a gente um pouquinho sobre esses números do Mesa Brasil, se os números foram satisfatórios? E antes já faço aqui até um esclarecimento. O Fábio estava me contando que o Mesa Brasil tem atualmente 7 unidades no Rio Grande do Sul, é isso, né, Fábio? Exatamente. Cachoeira tem o privilégio de contar com esse trabalho tão importante. Exatamente. Brevemente, né, o programa começou em 2006 aqui em Cachoeira do Sul, em dezembro de 2006, estamos completando 18 anos esse ano, e somos premiados, né, num universo do estado inteiro, né, onde nós temos mais de 40 unidades do SESC. Cachoeira do Sul tem, além da unidade do SESC, um programa Mesa Brasil. Isso traz uma representatividade muito grande. Nós atendemos não só Cachoeira do Sul, como mais 12 cidades. Né? E a importância então, desse evento que a gente está falando, que é o Encontro de Rede, amanhã que vai participar, que a gente vai ter, é um momento onde nós temos a oportunidade de apresentar aos nossos doadores e receptores, né, do programa Mesa Brasil, que fazem parte da nossa rede de solidariedade, que eles possam estar conhecendo um pouquinho dos números, né, de como foi. A gente não completou ainda o 2024, mas esse ano foi muito representativo, sim. A gente tem alguns números bem interessantes para a gente poder apresentar para a comunidade. Dá para antecipar alguns desses números? Podemos antecipar algumas coisas. Nós temos uma representatividade muito grande quando a gente fala, por exemplo, de entidades, né? Os receptores que nós falamos do programa Mesa Brasil são as entidades sociais cadastradas ao programa. São só eles que têm acesso a toda essa gama de serviços. Então, hoje a gente tem 76 entidades sociais atendidas aqui em Cachoeira do Sul e temos 40 doadores. Né? Aqui eu faço uma vírgula bem importante. Dentro dos números que eu vou apresentar um pouquinho aqui, eu já ressalto, por exemplo, os doadores. Temos 40 doadores, 10 deles são sistemáticos, ou seja, eles sempre vão estar doando.
mas que nem a Rede Tischler, que é o nosso primeiro doador sistemático que a gente teve aqui em Cachoeira do Sul desde 2006, sendo parceiro do programa, só nesse ano de 2024 foram doados mais de 20 toneladas de alimentos. Né? Então, assim, é uma rede muito forte, é sistemática, é todo dia. E nós temos uma rota que passa, por exemplo, no supermercado Tischler, e esse é o nosso conceito de colheita urbana. Então nós pegamos, por exemplo, alimento de manhã e à tarde, mais tardar à tarde, ele já está na mão de alguém que vai produzir esse alimento para à noite estar alimentando alguém. Uma logística bem rápida. Aliás, deixa eu já destacar para você que está nos acompanhando, você pode participar aqui desse bate-papo com o Fábio, não é, sobre o trabalho do Mesa Brasil. Manda pergunta para a gente no WhatsApp, se você tiver uma curiosidade, participe da conversa, o número está aparecendo já aí na telinha, 51997697129. Fábio, vamos fazer até um esclarecimento aqui para quem que de repente não está assim tão familiarizado com o funcionamento do Mesa Brasil. Então vamos dizer assim, o programa ele não entrega o alimento diretamente para alguém que, por exemplo, procura o SESC, né, ou o programa Mesa Brasil. Então ele é, vamos dizer assim, um programa que é intermediário. Ele capta esses alimentos, essas doações de parceiros e entrega esses alimentos para entidades que vão entregar efetivamente para quem mais precisa, é isso, né? Exatamente. Nós temos fizemos o elo de ligação entre quem quer doar e quem precisa receber. Né? O Mesa Brasil entra, a gente tem toda uma questão documental, tem uma equipe técnica que faz parte desse processo, então tem toda uma rastreabilidade não só para quem doa, como também para de quem recebe. Então isso traz uma credibilidade muito grande para o programa, tanto que a rede, quando eu falar aqui de números, por exemplo, de arrecadados até novembro desse ano, a gente tem uma representatividade muito grande de empresas como a Nestlé, como outras empresas, a Orquídea, que fazem doações. Por exemplo, a gente chegou a receber uma carreta de biscoitos logo após o período da enchente aqui em Cachoeira do Sul. Né? Então, essa rede é extremamente importante. E o nosso conceito, então, é bem importante frisar, o programa Mesa Brasil, ele é um programa de elo, então, entre doadores e receptores, porém, a gente não... Alguém que está precisando, olha, bate lá no Mesa Brasil, eles vão te dar uma cesta básica, um alimento. Não é assim que funciona, porque a nossa proposta é fazer, além da entrega do alimento, também fazer a entrega de outros serviços, né, como uma qualificação dos profissionais que estão envolvidos, às vezes até constituir uma entidade. Às vezes a pessoa tem um projeto social, algo ali, mas ela não tem uma constituição jurídica. O que vai não só dar acesso ao Mesa Brasil, como também dar acesso a muitas vezes até verbas de municipais, estaduais, através de programas. Então, o nosso conceito é esse. A gente tem hoje um cinturão em volta do município, isso é muito importante. Nós temos projetos ligados, entidades sociais ligadas a todas as regiões aqui de Cachoeira do Sul. Então, quando o pessoal nos procura dessa maneira mais CPF, né, diretamente, a gente encaminha para um projeto para conversar com um líder comunitário que tem uma entidade cadastrada no Mesa Brasil, e por ali a gente tenta auxiliar essas pessoas. Ô Fábio, como é que foi a atuação de vocês no período da enchente, né? Claro que o período crítico já passou, né? Mas o ano 2024 foi um ano bem complicado, porque os efeitos eles se estenderam. Como é que foi a atuação de vocês? Tem ainda nesse momento alguma diferença em relação à atuação de anos anteriores? Enfim, então, a questão logística impactou muito no período das enchentes. Isso foi... as próprias doações acabaram minimizando, né, nos nossos doadores, nossos parceiros. Primeiro, pela dificuldade de acesso ao alimento, e segundo, pela condição, e muitas doações foram encaminhadas diretamente a quem precisava. Né? Mas naquele momento o nosso suporte foi junto ao poder público, né? Até porque naquele momento precisávamos ter acesso às informações mais alinhadas possíveis para poder direcionar o esforço exatamente onde as coisas estavam sendo mais necessárias. E ali a gente operacionou muito na logística, além das nossas doações que mantivemos o atendimento às nossas entidades, mas também o suporte junto ao poder público de logística, onde às vezes as pessoas pensam, para armazenar alimento é muito simples, eu boto nessa peça. Tem que ter todo um controle sanitário, tem que ter toda uma questão até às vezes de caminhão de logística. Nosso caminhão é refrigerado, então se eu precisar deixar algo refrigerado no nosso caminhão, a gente pode. Então a gente participou mais nesse processo de logística e armazenamento. Mas aí entra, acredito que é o nosso grande papel, porque a gente sabia que naquele momento, enquanto as coisas estivessem muito latentes, ia ter muita doação. Mas à medida que aquilo vai perdendo espaço na mídia... A coisa vai arrefecendo. Exatamente. E as pessoas continuaram precisando. Há pouco tempo ainda nós tínhamos pessoas abrigadas, né? Então ali entrou muito forte a atuação do programa Mesa Brasil, e aqui eu compartilho um número, fazendo um link. Então até novembro desse ano, a gente teve mais de 176 toneladas de alimentos
que passaram pela logística do programa Mesa Brasil. Cachoeira do Sul e mais essas 12 cidades. Né? Ô Fábio, hoje a sede, vamos dizer assim, do Mesa Brasil fica junto ao Sesc, é isso, né? Não, a gente, devido a essas particularidades de local para armazenamento de alimentos e essa logística, hoje ele está na Pinheiro Machado 1567. É um pouquinho antes da antiga CRT. Nós temos o prédio do Mococa, é um prédio verde que tem ali de 2 andares, o Mesa Brasil está embaixo e o Mococa é em cima. Então, ali que está a nossa logística. Então, a ideia é manter nesse local? Tem alguma outra previsão nesse sentido? Sim. Aí a gente já teve um grande ganho, né? Porque nosso espaço era lá próximo ao cemitério municipal, lá em cima, perto da Avenida Brasil. Era um espaço muito pequeno. A logística de caminhões, de carretas, se botasse na rua, trancava. Né? E hoje, então, aqui cabe um agradecimento muito grande à Prefeitura Municipal, que conseguiu fazer a nosso deslocamento para esse espaço que hoje, além de ser maior, mais adequado, cabe inclusive o nosso caminhão dentro do prédio. Fábio, um projeto também muito bacana que vocês desenvolveram foi o Pomar Solidário, que foi um projeto que começou aqui, que basicamente consiste no seguinte: a pessoa tem lá um pomar na sua casa, bergamota, laranja ou mexerica, né, para quem nos acompanha em outros estados, e a pessoa pode fazer uma doação. E foi um projeto que pegou, outras unidades foram adotando, hoje são toneladas e toneladas de alimentos também doados por meio do Pomar Solidário. Como é que está esse projeto aí? Ele vai ser mantido? Ele é um projeto ativo. Aqui cabe até uma ressalva. Quando a gente falou de doador e receptor, doador, nem sempre as pessoas chegavam a nós. Então, nossa equipe é muito proativa. Então, dentro de um momento que estava muito escasso o número de doadores, criou-se a ideia então do Pomar Solidário. O que é o Pomar Solidário? É o excesso que a gente tem, às vezes, uma árvore frutífera em casa, carregou uma árvore de laranja e eu não consumo aquilo ali. Então entra em contato conosco, a gente mantém sim, essa é uma ideia que foi copiada para o estado inteiro, né? E a gente continua funcionando. Então às vezes a pessoa consegue colher e diz, olha, eu tenho 2 caixas de laranja aqui para doar, né? Normalmente de frutas da época, né? A gente vai lá e doa, porque às vezes o pessoal pensa assim, mas eu não vou doar, é só uma sacolinha de laranja. Isso faz uma grande diferença lá para as pessoas que precisam, que às vezes não têm o alimento. Quando eu falei de 176 toneladas de alimentos, isso representa em torno de 4.500 pessoas por mês beneficiadas por esses alimentos. Então isso tem uma representatividade muito grande. Eu costumo dizer que quem tem fome não pode esperar para comer amanhã. Exatamente. Né? Então, qualquer doação, como às vezes, olha, eu queria doar uma cesta básica, eu queria doar alguns quilos de arroz, eu queria doar uma sacola de fruta, entre em contato com a gente que toda essa doação é muito importante. Vamos aproveitar, nós temos aqui 2 minutinhos ainda, quem está nos acompanhando, por vezes pode ter essa boa vontade também, esse mês gostaria de auxiliar alguém, gostaria de fazer uma doação, e às vezes ou não encontra uma família, ou tem o receio de fazer a doação e isso não ser útil. O Mesa Brasil está aí como um projeto que é confiável. Como é que a pessoa pode entrar em contato ou a empresa para auxiliar? Aqui na 7 de setembro nós temos a unidade física do Sesc, 1324, aqui pertinho da TV, né? Então ali a gente pode passar ali, conversar conosco, pode ligar para os telefones da unidade. E nós temos também a sede física do programa Mesa Brasil, que é na Pinheiro Machado 1567. Só às vezes o que acontece, o Mesa Brasil é composto por uma equipe de 4 colaboradores, assistente social, nutricionista, motorista e assistente do motorista. O que acontece? Às vezes eles estão na rota. Eles estão visitando as entidades, estão fazendo ações educativas, que é um número bem importante que a gente tem. Mais de 80 ações aconteceram esse ano, mais de 1.000 pessoas capacitadas. Então, às vezes eles vão bater lá e não vai ter ninguém. Então a gente indica não só o prédio do Mesa Brasil, como aqui na 7 de setembro, 13 e 24, diretamente conosco ali no Sesc. Tá certo. Nós conversamos aqui com o Fábio Silveira, ele que é coordenador da unidade do Sesc em Cachoeira do Sul. Fábio, muito obrigado pela presença com a gente. Parabéns pelas atividades também do Mesa Brasil e estimamos sucesso, conte sempre também com a nossa parceria aqui. Agradecemos a oportunidade de estar conversando aqui com a comunidade, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado também a você de casa que esteve com a gente, acompanhando o Telejornal NT Sul. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, e a gente se encontra novamente amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!